eu sou a Jace e olha só o que eu preparei para você hoje, um tutorial de como fazer esse suporte de planta lindo e simples, e eu tenho certeza que você vai conseguir fazer daí da sua casa. Então eu vou passar para você a relação de materiais. Vamos lá? Vamos usar o barbante 24 fios. Eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo onde eu compro esse barbante, tá? O link para vocês. Também vamos precisar de uma argola de 25 milímetros e tesoura e fita. Somente esses materiais. Vamos usar 8 cordões, medindo cada 3 metros. A cor escolhida pelo cliente foi o verde militar. Então, nós vamos juntar esses cordões ponta com ponta dessa forma. Em seguida, vamos pegar a argola e vamos passar todos esses cordões por dentro da argola. Deixando de um lado 1 metro. Esse lado é 1 metro. E o restante dos cordões do outro lado. Esses cordões que a gente vai trabalhar para fazer o nó. Agora, vamos alinhar esses cordões dentro da argola. Deixa eu dar um zoom para vocês visualizarem melhor. Tá dando para ver? Então, os fios ficaram organizados dessa forma, dentro da argola. Sendo que desse lado vai ficar os cordões com 1 metro, porque esses cordões aqui, eles vão ser os cordões passivos. Então, a gente não vai mexer nesses cordões. A gente vai fazer os nós com os outros cordões, que é o restante dos fios, tá? Que vão ser os cordões ativos. Então, quando eu estiver fazendo, vocês vão entender melhor, tá bom? Então, a única coisa que vocês têm que ter em mente é isso, que tem que deixar um lado medindo 1 metro. Por que 1 metro? Esse suporte, ele vai medir no final 1 metro. E como esses cordões, eles são passivos, a gente não vai usar, a gente vai fazer os nós em volta dele, então, automaticamente não vai alterar a metragem no final. Se vocês quiserem deixar 5 centímetros a mais, ou seja, 1 metro e 5 centímetros, para vocês terem uma folga aí, vocês podem deixar, tá bom? Com os fios todos alinhados dentro da argola, nós vamos fazer agora o nó escondido. Vamos pegar um fio, medindo 60 centímetros, para fazer esse nó. Vamos fazer uma alça, assim. E vamos posicionar essa alça aqui na frente. E vamos dar voltas, abraçando todos os fios. Quando você estiver dando as voltas, sempre se atenta para ver se tá ficando essa alcinha, que tem que ficar uma alça aqui, ó, que é onde a gente vai usar para poder finalizar o nó, tá bom? Então, aqui já deu para mim, então ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 voltas. Agora, eu pego esse fio aqui e coloco por dentro dessa alça.
E aí, eu venho e puxo por esse cordão aqui, ó. Segura aqui embaixo, tá? Os fios aqui, ó. Dá uma segurada, como eu tô fazendo com a mão. Pra quando você puxar, não acabar desalinhando aqui em cima. Então, eu gosto de segurar aqui, ó. E com os dedos, eu prendo aqui e puxo. Depois, no final, o que que eu faço? Eu dou um ajuste, uma apertada nos dois fios, assim. E esses cordões aqui, nós vamos cortar, que é o restante que ficou, a sobra. Tá vendo que ficou uma pontinha aqui? Essa pontinha, a gente vai colocar pra dentro, tá? Tanto essa quanto essa. Com a ponta da tesoura. Agora, você posiciona aí a argola da forma que fica mais fácil, para que você possa localizar os cordões que são os menores, que são os passivos, e os maiores, que são os ativos, que vamos usar para fazer os nós, tá? Então, você vai localizar aí os que tiverem mais próximo um do outro. Então, você vai localizar dois cordões menores, que é aquele 1 metro que a gente deixou, e dois cordões maiores, os que tiverem mais próximos um do outro, tá? Pra gente começar a fazer o nó. Então, você ajusta eles aí, deixando os cordões menores no meio e os cordões maiores na ponta. Agora, nós vamos fazer o nó DNA. Como que esse nó, ele é feito? Você pega esse cordão do seu lado direito, passa por baixo dos dois cordões do meio. Tá vendo? Ó, ele tá por baixo desses dois cordões aqui. E ele tá por cima desse cordão do lado esquerdo, dessa forma aqui. Depois, você pega esse cordão e passa por dentro da alça. Ajustando até lá em cima. Esse nó DNA é sempre pro mesmo lado, tá? Que a gente faz. Então, é só repetir o processo. Você vai pegar o cordão do lado direito, vai passar por baixo dos dois cordões do meio, por cima do cordão do lado esquerdo. Aí, você vai pegar esse cordão do lado esquerdo, vai passar por cima de todos os cordões, entrando nessa alça aqui, ó. E ajusta. Tá vendo que já tá formando? Um nó. Deixa eu dar um zoom pra vocês verem. Ó, já tá formando aqui o nó DNA. Deixa eu colocar um pouquinho pra trás pra vocês verem. Ó. Tá vendo? Agora eu vou fazer novamente, ó. Esse verde militar é uma cor que os clientes gostam muito. Aqui no ateliê, as cores que mais saem é o verde militar e o preto.
E agora vocês repetem o processo, tá? Só repetir. Esse suporte vai ter 4 alças. E ele vai ser feito todo com o nó DNA, com esse nó. Então, não esqueça, você sempre tem que fazer pro mesmo lado, tá? Então, se você começou do lado direito, sempre pro lado direito, tá? Se começou do lado esquerdo, sempre pro lado esquerdo. Você vai perceber que os cordões vai começar a girar. Por quê? Porque esse nó DNA, ele deixa torcida a peça. Mas aí você continua fazendo o mesmo lado que você começou. Então, começou do lado direito, quando ele girar, é só você continuar do lado direito, ó. Então, eu já volto com vocês quando aqui eu completar 10 centímetros de nó DNA. Então, é 10 centímetros daqui do final do nó escondido até o último nó que eu fiz, o DNA, 10 centímetros. Agora, a gente vai repetir esse mesmo processo nesses outros cordões, tá? Então, o total são 4 alças. Cada alça vai ter 10 centímetros de nó DNA. Lembrando que você tem que localizar... Opa, aqui. Acabei batendo aqui no tripé. Então, aí, você vai ter que localizar os cordões menores, tá? Que estiver mais próximo. São 2. E 2 cordões maiores, tá? Deixando esses cordões menores no meio e os cordões maiores nas pontas. E repetindo o processo do nó DNA. Já volto com vocês. Então, aqui eu já concluí as 4 alças, 10 centímetros de nó DNA em cada uma. O que eu sugiro? Se você é iniciante, que você assista o vídeo até o final. Você depois verifica se você tem esses materiais aí com você. Se você não tiver, você providencia, depois assiste novamente o vídeo. Se necessário, você pode pausar. Aqui também tem uma opção nas configurações que você consegue deixar a velocidade reduzida. Então, fica mais lento e você consegue acompanhar melhor, caso você tenha alguma dificuldade, tá? Eu acredito que você não vai ter nenhuma dificuldade, mesmo sendo iniciante, porque é super simples de fazer e eu garanto, você vai conseguir, tá bom? Então, agora vamos dar andamento, vamos ver agora qual é o próximo passo. Aqui, você vai medir, primeiro, né? Você confirma se estão alinhados, tá? O término dos nós aqui, ó, se estão todos alinhados, minimamente alinhados, né? Como os nossos braços, nossas pernas, nossos dedos, eles não são todos do mesmo tamanho, né? Então, a mesma coisa acontece aqui num trabalho artesanal. Eles não vão ficar exatamente, mas pelo menos minimamente alinhado eles têm que ficar, tá? Para ficar esteticamente simétrico. Vai começar novamente esse mesmo processo. Então, você mede aqui do último nó 5 centímetros para começar a fazer esse padrão aqui novamente. Então, vamos lá. É o mesmo nó, tá? Nó DNA. Deixa eu só verificar se ficou com 5 centímetros de distância, certinho.
Então, aqui, você vai fazer mais 10 centímetros. Então, aqui são 10 centímetros de nó DNA, ele finaliza aqui. Deixamos uma distância de 5 centímetros para começar mais 10 centímetros de nó DNA, certo? Então, é o mesmo processo, tá? Vamos fazer nas 4 alças o mesmo procedimento. Já volto aqui com vocês. Eu só tô dando pausa e voltando com vocês pronto, porque eu acho que o vídeo fica mais dinâmico e não fica muito maçante. Porque como a gente tá trabalhando sempre com o mesmo nó, que é o DNA, então eu não vejo necessidade de vocês acompanharem todo o processo. Mas deixa aqui nos comentários se dessa forma tá legal pra vocês ou vocês preferem eu fazendo junto com vocês. Eu acho que o vídeo fica mais longo. Eu finalizei as 4 alças e o que eu quero deixar como dica para você, que principalmente é iniciante, para você soltar a sua imaginação, se você vê a necessidade de você acrescentar contas de madeira ou você alterar o nó DNA por algum outro tipo de nó, com certeza vai deixar a sua peça autoral e vai enriquecer ainda mais a sua peça, o seu suporte de planta. Então, solte a sua imaginação, a sua criatividade. Já estamos no finalzinho. E agora a gente vai fechar esse suporte. Eu também vou dar uma dica para vocês na hora do fechamento. Uma coisa que eu queria também falar é, se esse conteúdo está sendo relevante para você, se ele te acrescentou e te ajudou de alguma forma, eu peço por gentileza que você dê um like. Conforme eu vou aprendendo, eu vou trazendo aqui para vocês. Eu ainda tô no início. Muitas coisas eu gostaria de trazer, porém, às vezes eu não consigo por conta da demanda de encomenda. Eu não consigo gravar, porque gravar demanda tempo, tá, gente? Parece que é simples, eu imaginava que era super simples, mas não é. Toma um pouco de tempo. Então, às vezes eu tô na correria e eu não consigo parar pra gravar, porque eu tenho que liberar aquele pedido. Se inscrevendo no canal, curtindo, vai ajudar esse canal a crescer. Eu trazer outros tipos de conteúdo do macramê, trazer mais tutoriais para vocês. E também, uma coisa que eu queria deixar como dica, vocês podem fazer esse suporte também com outros tipos de cordões, tá? O cordão de algodão fica muito bonito e vai trazer e vai deixar o acabamento melhor, tá? Agora, você vai deixar uma distância de 20 centímetros do último nó DNA até o próximo nó que a gente vai fazer. Agora, a gente vai fazer o nó quadrado. Você vai deixar uma distância aqui de 20 centímetros, tá? Deixa eu baixar aqui. Então, aqui você vai fazer o nó quadrado. O nó quadrado é feito da seguinte forma. Você pega o cordão do lado direito, passa pelos 2 cordões do meio e ele fica por cima do cordão do lado esquerdo. É igual ao nó DNA, tá? E aí, depois entra por essa alça aqui. Certo? Só que o nó DNA a gente faz sempre pro mesmo lado. Já o nó quadrado, não. Nós vamos fazer desse lado agora, vai começar desse lado. Então, você pega esse cordão do seu lado esquerdo, passa por baixo dos 2 cordões do meio, por cima do cordão do lado direito e passa pelo meio. Desculpa, pela alça. E aí, você ajusta, formando um nó quadrado. Vamos fazer esse mesmo processo nas 4 alças.
A partir desse ponto, você pode, se você achar que é mais fácil, ou dependendo do que você quer colocar nesse suporte, você já pode fechar fazendo nó escondido a partir daqui. Como você faria? Deixa eu mostrar pra vocês. Eu vou fazer a redinha onde vai colocar o vaso. Mas pode também, a partir desse ponto, você fazer já o nó escondido para fechar esse suporte. Aí você alinharia aqui os fios e faria o nó escondido aqui. E aí ficaria dessa forma, tá vendo? Aqui já dá para você colocar o seu vaso de planta, tá? Deixa eu pegar um vaso aqui para vocês verem. Então, tem essa opção também. Aqui vocês faria o nó escondido, que é o mesmo nó que a gente fez lá em cima, no início. E aqui dá pra você colocar o vaso de planta. Então, ficaria assim, ó, tá vendo? Então, aqui você já consegue acomodar o vaso, e o vaso fica bem preso, tá? Ele não cai. Então, seria também uma opção. Outra opção também que dá pra você usar dessa forma é o disco. Eu acho que eu não vou conseguir colocar pra vocês, mas vocês podem colocar aqui o disco, assim, pra ver se fica mais fácil pra vocês entenderem. Vocês podem também assim, ó, aí vocês colocariam o disco, né, aí vocês colocariam um disco menor, né, porque esse suporte aqui, ele vai ter no final só 1 metro, então teria que ser um disco menor. E aqui você consegue colocar também decorações, tá? Consegue colocar cristais, colocar planta, um vasinho de planta, vela. Então, assim, fica ao seu critério. Mas também tem essa opção. Caso você não queira fazer a redinha. Então, para fazer a redinha, você vai ter que interligar uma alça na outra. Para ligar uma alça na outra, você vai pegar os 2 cordões da ponta das alças mais próximas e vai fazer um nó quadrado. Então, esse aqui vai ser o cordão passivo, que vai ficar no meio. Esse daqui, ó, você tá vendo que eu separei esses 2 fios? Você vai deixar esses aqui, e aí você vai pegar esse fio aqui, ó, vai passar por baixo dos 2 cordões do meio. Por cima, isso aqui você deixa de lado também. E por cima desse cordão aqui. E esse cordão, ele vai entrar nessa alça. Que aqui a gente vai fazer o nó quadrado. Aqui, você pode deixar 8 centímetros, tá? De distância do último nó quadrado até o próximo. Então, deixa eu ver aqui quantos centímetros que tem. Aqui, 8 centímetros. Então, você pode deixar de 7 a 8 centímetros, tá? Tudo vai depender do tamanho do vaso que você vai colocar. Se você quiser, você pode pegar já o vaso e colocar ele aqui para vocês terem uma ideia. Tá? Então, aqui no meu caso, 8 centímetros é o ideal. E vamos fazer o nó quadrado. Agora, você vai pegar o próximo, a próxima alça que tá uma próxima da outra aqui, tá? Então, você vai pegar essa daqui e vai interligar com essa, que é a que tá mais próxima. E vai fazer o mesmo processo. Você vai pegar esse cordão aqui do lado direito, vai passar pelos 2 cordões do meio. Esses 2 você deixa. E aí, você pega esse cordão aqui do lado esquerdo e tem que ficar por baixo, tá vendo? Aí, você passa aqui por dentro da alça. Aqui a gente tá formando um nó quadrado. Vamos só ver se tá na mesma altura. Está alinhado.
certo? Agora, você pega esse cordão aqui do seu lado esquerdo, passa por baixo dos dois cordões do meio, pega esse cordão aqui do seu lado direito e passa por dentro da alça. Fazer o nó quadrado. Tá vendo que tá formando a redinha? Eu vou só virar aqui o meu suporte pra facilitar. Eu virei. Agora, o mesmo processo. Ainda falta essa alça. Interligar essa alça, que é a última nas demais. Então, você vai pegar aqui essa alça, sobrou, e liga aqui, ó. Fazendo o mesmo processo. Deixa eu virar de novo aqui no suporte. Certo. Agora, vamos fazer o nó escondido para fechar essa cestinha. Então, aqui, ó, como vocês podem ver, deixa eu colocar aqui o base. Tá vendo? Ele já tá formado. Aqui eu vou deixar mais 8 centímetros, tá? Do nó quadrado até onde a gente vai começar o nó escondido para fechar essa cesta. Agora, vocês alinham todos os fios. Então, aqui vocês deixam 8 centímetros. Para fazer o nó escondido, você vai pegar esse cordão de 80 centímetros, vai fazer um laço. Deixa eu fazer aqui para vocês assim. E vai posicionar esse laço aqui na frente. Agora eu tirei a mão, não sei se tá com os 8 centímetros, deixa eu só confirmar. Aqui. E aí, você vai envolvendo todos os fios dessa forma. Aí, você pega esse fio aqui e passa por dentro dessa alça. Segura com a mão esses cordões que ficaram aqui embaixo e puxa esse aqui, ó. Tá vendo que tá entrando, ó? Entrou. Depois você vem aqui, segura nos dois e puxa. Pra ficar mais firme, tá? Porque aqui vai o vaso, né? Então, a gente tem que deixar bem firme. Pronto. Essa sobra, você corta.
sempre ficam umas pontinhas, aí você vem com a ponta da tesoura, coloca pra dentro. Pronto. Aqui ficou uma sobra dos fios, tá vendo? Aqui desse 1 metro ficou uma sobrinha, a gente vai cortar essa sobra. E ficou assim o nosso suporte. Se o vaso de vocês for maior, é só vocês, em vez de fazer 8 centímetros, vocês fazem 10, 12 centímetros, tá? Aí fica a critério de vocês e também conforme a necessidade, o vaso que vocês vão estar usando. Então, se vocês fizerem maior, a redinha vai ficar maior, ok? Bom, pessoal, eu espero de coração que vocês tenham gostado do tutorial de hoje. Se vocês gostaram desse suporte, por favor, me ajude dando like nesse conteúdo. Se vocês têm interesse nesse tipo de assunto, se inscreva no canal. Muito obrigada, Deus abençoe, um beijo.